Fala concurseira, aqui que eu vos falo é o professor Alessandro. Reta final para o concurso nacional unificado, blocos 1 ao 7. E eu preparei aqui, tá, um tema comum a esses cargos, tá, esses blocos, esses eixos temáticos, bem como resposta pronta, para sanar aquelas dúvidas que porventura você ainda tem, você que está se preparando aí nessa reta final, saber exatamente aquilo que a banca vai querer de você. Então aqui eu escolhi a temática, né, que faz parte aí desses conteúdos, né, com exceção do bloco 8, que é o nível intermediário, que eu tenho material, inclusive vídeo aula aqui no meu canal no YouTube, que a segunda e a terceira já estão para sair, tá, gente? Para ajudar na sua aprovação. Então olha só, o tema aí que eu escolhi, nesse caso aí trata de políticas públicas. E já aviso o seguinte, gente, olha só. Nessa reta final, né, como eu havia preparado anteriormente, questões discursivas, dissertativas, claro, demandou um pouquinho de tempo, mas eu consegui, graças a Deus, elaborar alguns materiais de acordo com aquilo que a banca pode cobrar, a Fundação Sérgio Granil. Então já estou agora disseminando, tá, a parte 2 do material com respostas prontas. Então olha só, caso você queira adquirir, já está disponível para o bloco 4, tá? Trabalho e saúde do servidor. Então, seja questões discursivas e também com as respostas prontas, dentro daquilo que a banca pode cobrar de você, de acordo com o edital, tá? Anexo 4 do edital. E se você tiver interesse, é só entrar em contato comigo aqui no zap profissional, que eu só uso para isso, tá, gente? Entre em contato comigo no meu e-mail ou na minha página no Instagram, tá? @professor Alessandro YTB, certo? Gente, você que ainda não se inscreveu no meu canal, claro, quero pedir aqui para você se inscrever, ok? Vou fazer um vídeo aqui bem objetivo, tá? Vou só dizer mais ou menos aquilo que você tem que fazer. Esse material aqui eu já deixei no meu canal no Telegram, tá lá gratuito, também está no Instagram, tá? Mas eu converti em PDF para deixar no meu canal no Telegram, você vai lá e baixa, ok? Totalmente material gratuito aí para você, certo? Então, como eu falei, o próximo material que ainda esta semana eu estarei divulgando é para o bloco 7. E assim sucessivamente, tá? Em tempo hábil, acredito que eu estarei confeccionando essas respostas, né, dos prováveis temas, de acordo com os respectivos blocos, ok? Então, você que quiser adquirir, professor, qual é o valor do material? É apenas R$30, ele completo. Você que já adquiriu a parte 1, essa parte 2 fica por apenas R$15. Não é porque esse valor aqui, viu, gente, que você pensar é um material de qualidade inferior, com certeza não, tá ok? E eu quero agradecer você, desde já que me contratou para fazer pacote de correções, né? Eu percebi que teve algumas pessoas que de certa maneira subestimaram, tá? Mas aqui, gente, há um profissional que estuda além daquilo que você acha que eu deveria estudar, certo? Justamente para ajudar na sua aprovação. E assim, obrigado por me fazer reler coisas assim, né, que eu precisava também estar atualizando. Enfim, então eu tenho um arsenal aqui no meu quarto, né, nos meus materiais de PDF, aqui no meu estúdio, né, vamos dizer assim, perdão. E aí é justamente para isso. Então, ao mesmo tempo que, claro, se você está estudando, eu tenho que estudar mais ainda, tá? Esse edital, por isso que demandou um pouquinho de tempo nessa parte específica, mas eu tenho certeza aí que tem temas que você já viu, vai ver primeiro aqui, vai ver primeiro aqui, perdão, nesse material, nesse vídeo, nesses materiais que eu confeccionei para você, certo, gente? Então, olha só, o que eu quero aqui, tá? Claro, deixa eu agradecer mais uma vez também você que já se inscreveu, você que ainda não é inscrito, eu peço que você se inscreva aí, ó, deixa o seu like, o seu comentário e a sua sugestão, tá? O que eu quero enfatizar nesse vídeo hoje, então presta atenção. Sei que tem muitos que estão com uma sensação, quem sabe a sua, de que a prova está chegando e parece que não estudou nada. Eu sei o que é isso, já passei por isso, mas calma, estude, tá? Que aquilo que você estudar vai cair. Então essa é a vantagem desse tipo de prova de questão dissertativa. E como eu falei no vídeo anterior e no material que eu fiz até um esquema, eu disse, olha, aqui atenção é o seguinte, não basta você só apenas dominar o conteúdo. Você vai ter que escrever as respostas, você vai ter que responder as perguntas e organizar em um texto dissertativo expositivo que ele seja coerente e coeso, tá? Professor, se a banca cobrar de nós uma dissertação argumentativa, existe essa possibilidade?
Se ela quiser que o concurso seja anulado por você, aí vai ter, porque pelos critérios A e B não há nenhuma, tá? O risco é zero de a banca cobrar de você uma dissertação argumentativa, até porque o conhecimento que ela vai querer ser é o técnico aí, de cada eixo, de cada bloco, certo? Então no edital não existe essa possibilidade. Agora, uma dissertação expositiva, com certeza é o que você vai ter que fazer. E aí, gente, eu sempre avalio, eu sempre sugiro, principalmente as pessoas que me procuraram, ainda estou fazendo avaliações, correções, e se você quiser, ainda tenho vagas, tá ok? O valor também é um orçamento bem acessível, tem pessoas até que desconfiam, mas quando eu mando a correção, muda, porque como eu falo, aqui o barato ele custa a sua aprovação, tá? Certo? Então, olha só, responder, tá? Responder de maneira objetiva, responder aquilo que a banca solicitar em cada tópico, em cada aspecto, né? Teve recentemente uma divulgação de uma prova, né? PUPEA, que ali deu para ver mais ou menos o nível de dificuldade, tá? E o nível que você vai ter que responder para esse tipo de prova aqui de questão dissertativa. Além de ter domínio de conteúdo, você vai ter que prestar atenção na norma culta, porque nada a banca ela dividiu, né? 50% conteúdo e 50% emprego de norma culta. Aí olha só, emprego claro, né? Das questões relacionadas ao emprego da variedade de prestígio, né? Que a gente chama da gramática, lógico, da norma culta, claro. Aí a banca colocou, ó, coerente, coeso, as suas respostas vai ter que ter uma introdução, desenvolvimento e conclusão, enfim, tá? Nesse caso aqui, ó, por exemplo, esse tema, essa temática aqui que ela está, né? Você pode observar no seu edital aí, bloco 1, bloco 2, 3 ou 4, enfim, você vai ver que tem lá essa parte relacionada à questão das políticas públicas, assim como tem a questão da diversidade, que também tem no meu material, tem a parte específica de cada bloco, né? Mas também tem esses temas aí que a banca ela pode, de repente, né, cobrar um tema único, ou, claro, ela pode fazer especificamente por cada eixo, né? O bloco 1, o bloco 2, enfim. Então, você que estudou sabe exatamente do que eu estou falando, né? A linguagem que eu estou utilizando, porque eu estou falando de edital, de onde a banca disse que vai sair o provável tema, né? A provável questão dissertativa, discursiva. Aqui, gente, ó, mais ou menos, né, vamos dizer assim, um tema, uma proposta sobre políticas públicas. Aqui, mais ou menos, um enunciado, como eu falei, esse vídeo aqui, a ideia é de que ele seja bem objetivo, bem claro. E aqui a banca, ela pode fazer isso aqui, ó, tá? Quem aí é concurseiro, quem é concurseira, faz aí prova dissertativa para a banca Sebrasp, não vai ter muita dificuldade, né? Porque vai ser mais ou menos nesse padrão, nesse estilo aí. A banca, ela pode fazer esse tipo de questão aí, perguntas. E aí, é claro, olha, veja só, nesse caso aqui, eu tenho 3 questionamentos, certo? E, perdão, normalmente você vai ter que responder, lembre, dentro de um texto dissertativo expositivo, que seja coerente e coeso. Então, tomando como base essa temática, o enunciado da questão discursiva e essas perguntas, é mais ou menos assim que você vai ter que fazer. Então, essa aqui é uma estrutura, né, que eu sugiro, que eu indico, muito bem avaliada, bancas que utilizam, que solicitam a dissertação expositiva, gente. Por quê? Porque, por exemplo, aqui você tem, no caso, a introdução. Então, quando você for responder a introdução, vai servir o quê? Para contextualizar o tema e os tópicos, tá? Dependendo da quantidade de linhas, vai dar para você, por exemplo, colocar, enumerar os tópicos, né, os aspectos. E dependendo do número de linhas, também não vai ser possível. E aí, olha, por exemplo, nesse caso aqui, eu fiz a introdução, aqui, ó, contextualizei. Só que logo em seguida, eu já fui começando a discorrer a pergunta que a banca, que no caso aqui foi feita aqui no enunciado da prova discursiva. É exatamente isso que você vai fazer, ó. E já começa explicando, tá ok? O que acontece a partir do segundo parágrafo, eu sugiro que você utilize conectivos, gente, para indicar que você está fazendo o quê? A resposta dentro de um texto coeso. Então, nós temos a marca linguística da coesão, são justamente o quê? Compreende justamente os elementos coesivos. Então, aqui, por exemplo, a princípio, mormente, em primeira análise, em primeiro lugar, enfim.
tá? Isso é muito importante para você deixar claro para o avaliador, tá? A banca Fundação Sesgran-Rio, né, a fama aí dos avaliadores prezar, observarem bem, né, a questão da escrita. Com certeza a prova não vai ser uma coisa acessível, fácil, então você estudou, vai ser fácil, claro, mas considerando o nível de dificuldade, tá certo? Então, você tem que, nesse concurso de essa magnitude, né, nacional, você tem que caprichar na resposta, no conteúdo, domínio de conteúdo, e, claro, evitar, no caso, a quantidade de desvio. Aquilo que for possível você evitar, evite. Isso vai fazer uma diferença. Imagina. Eu coloquei aqui, ó. Então, o que acontece? Ó? Nesse caso, ó, eu vou observar, eu vou utilizar, por exemplo, cada parágrafo, né? Ou dependendo da quantidade de linhas, ou no caso das minhas informações que eu desenvolvo, posso colocar em 2 parágrafos, tá? Mas o importante é que ele fique bem estruturado. Aqui, ó, por exemplo, eu estou, respondendo aqui a primeira pergunta que foi feita, ó. Tá aqui, ó. Como as avaliações podem auxiliar, certo? E aí eu vou respondendo, ó. Tá aqui, ó, o texto. Ok? Professor, eu queria esse material. Como eu falei, gente, está no meu canal no Telegram. Também está no Instagram, né? Só que está em forma de imagem. Tá? Está em PDF. Vai lá no meu canal no Telegram, tá lá. Tá? Então essa estrutura aí é bem acessível, encaixa em qualquer tema, já foi utilizada e muito bem avaliada, né? Por bancas de renome como o Sebrasp, por exemplo. E aqui eu não tenho nenhuma dúvida que vai lhe ajudar também. A partir do segundo tópico, por exemplo, ó, além disso, ou ademais, ou em segunda análise, tá, gente? Faça isso, olha aqui, eu coloquei o outro sim, no sentido de igualmente, faça isso para quê? Para você ter lá, atender o quesito B. Então, como eu falei, não basta só responder aqui, como se você estivesse fazendo o dever de casa. Eu respondi tudo certo, eu detonei nessa prova, saiu feliz. Mas aí você organizou em um texto coerente, coeso, dissertativo e expositivo, porque senão você vai perder ponto no aspecto B. Como eu disse, não adianta ter só domínio de conteúdo, tem que ter essa noção do texto, entender essa noção de tessitura textual, organizar essas ideias. Então eu tenho lá a introdução, ó, eu já apresentei, né, contextualizei os tópicos, os aspectos. E o desenvolvimento eu vou fazer o quê? Eu vou explicar, mas como eu disse, dependendo da quantidade de linhas, tá? Eu já começo na introdução, depois de contextualizar, eu já começo a responder. Você pode fazer naturalmente isso aqui, viu, gente? E tenha muito cuidado com essa questão de linhas, esse tipo de coisas, cara. Entenda que cada parágrafo é uma abordagem que você faz, tá? Por exemplo, você vai pegar um parágrafo e vai fazer uma abordagem de um aspecto ou de tópico, certo? E aí não tem, eu vou fazer em 3 linhas, vou fazer em 4 linhas. O que eu indico é para você não fazer em 3 linhas para não ficar parte embrionária. Evidentemente que a banca ela não prevê isso na grade, né? Mas vai que de repente algum avaliador venha descontar e aí você vai ter que entrar com recurso para reverter, né? Problema já, estresse emocional e financeiro. Tá aqui, ó, dependendo do momento, o processo, ó. Estou respondendo, tá aqui, ó, estou colocando as respostas. Nesse caso, de cada aspecto eu organizei aqui em parágrafo, tá? Estou explicando, estou detalhando. Professor, eu posso usar alguma estratégia argumentativa, por exemplo, uma citação? Professor, eu vou fazer lá para o FT, então tem uma legislação específica lá, você é o futuro auditor do trabalho e tal. Você pode, mas preste atenção. Desde que essa legislação ou a jurisprudência que você for utilizar, enfim, desde que você comente e sirva para você responder a pergunta, porque senão vai ser meramente, você vai servir aqui para perder linhas, porque não vai servir de nada, tá, gente? Aqui, lembra, é dissertação expositiva, avalia seu conhecimento técnico seu. Se fosse uma dissertação argumentativa, beleza, uma fundamentação, tá? Você pode utilizar uma lei, nesse caso aqui, por exemplo, questão que trata, vamos dizer assim, do assédio moral, ou, por exemplo, de violência contra a violência doméstica, pode, mas desde que você comente, tá? E relacione com o tema. Melhor, desde que você utilize como resposta e como informação para responder a pergunta. Se não, só usar não vai lhe ajudar de nada, ok?
Não adianta, pessoal, mas eu quero, usando citação de legislação, demonstrar que eu entendo, que eu domino, que eu estudei o conteúdo. Não, mas a banca ela vai querer que você, com certeza, contextualize para um caso concreto, por exemplo, uma situação hipotética. Aí você vai fazer o quê? Lembra disso. Você vai dar conceito, né, definição, isso ajuda bastante. Tem que fazer isso na dissertação expositiva, porque você vai explicar, você vai expor. Dar exemplo, gente, isso é muito importante. Por exemplo, aqui nesse caso, ó, vamos dizer que a banca tivesse aqui, no caso enunciado, uma pergunta para eu explicar as políticas redistributivas ou distributivas. Aí eu ia explicar e, claro, nesse caso, dar exemplo, dizer ó, que na distributiva pega-se, por exemplo, os direitos que nós já temos, né, garantidos na Constituição Federal, como o direito à educação. Então, o governo, o Estado, cria uma política pública para que aquele direito que não é de todos, ele seja o quê? Ele seja isonômico, ele seja acessível a todas as pessoas. Já redistributivo, eu vou dizer, por exemplo, é um programa, por exemplo, de transferência de renda que o governo criou e tal, coloca o nome, ou seja, eu estou demonstrando domínio de conteúdo, eu estou demonstrando que eu li, compreendi o conteúdo e eu consigo, tá, nesse caso, ilustrar com exemplos. Isso ajuda bastante aqui, gente. Isso facilita muito para quem vai avaliar o seu texto, as suas respostas, certo? Aí tá aqui, ó, em certos casos, os programas, ó, tá vendo, ó? Tudo você vai observar, ó, vai ler, tá aqui, ó, vai ler as perguntas e vai observar, ó, tá vendo, ó? Tá? E como eu sempre digo, faça o que a gente chama de tópico frasal. Então, transforme parte da pergunta em a sua resposta. Pronto, aqui, ó, finalmente, como eu falei, tá? Aqui não li o texto, vou deixar para você ler. É uma base. Você que estudou, que está com uma bagagem de conteúdo muito boa, professor, eu acho que eu ia colocar isso, aquilo. Claro, no dia da prova, faça. Tudo aquilo que servir para demonstrar que você domina o conteúdo, para tirar aqueles 50 pontos, tá ótimo. Mas não esqueça, organize um texto coerente e coeso, preste atenção na questão do emprego da norma culta e tudo mais, evite deixar ideias desconexas, enfim, ó. Aí que eu vou encerrar o texto, ó. Então, portanto, tá aqui, ó, vejam só. As perguntas é exatamente isso que a banca vai querer de você, ó. As perguntas eu respondi, eu demonstrei conhecimento, demonstrei, mas eu organizei em um texto dissertativo expositivo, que é isso que a banca quer que você faça lá no dia D. Portanto, a avaliação das ações, dos programas e das políticas públicas é essencial para alinhar os resultados com os objetivos traçados, porque uma gestão eficiente, eficaz e efetiva proporciona satisfação aos cidadãos e, com isso, o bem comum é alcançado. Pronto. Professor, que tipo de conclusão eu vou fazer? Conclusão resumitiva. Você vai pegar o quê? Vai resumir aquilo que você discorreu ao longo do texto. Você lembra? Você apresentou na introdução, você desdobrou fatos e informações nos parágrafos de desenvolvimento e na conclusão você vai resumir. Claro, presta atenção. Assim falando é muito simples. Mas, de repente, a banca dava, vamos lá, 35 linhas e você chegou, por exemplo, na linha 30, falta abordar o aspecto. Meu querido, coloca, portanto, vírgula, outro aspecto relevante de respeito ao, e detalha e explica. Aí você não teve espaço, por exemplo, para resumir. Nesse caso, portanto, vai encerrar o texto, está dizendo que vai encerrar o texto, em que você vai abordar de maneira completa o último aspecto. Pode fazer isso aí que ninguém vai descontar ponto teu. Agora, você vai resumir as ideias e discorreu 2 linhas desse último aspecto, aí você vai perder ponto, com certeza, porque a abordagem ou vai ser insuficiente, ou vai ser parcial, ou vai ser um pouco maior do que parcial. Gente, esse vídeo que eu tinha aqui para vocês, tá? Como eu falei, lembro, você que tiver interesse no material completo aqui, ó, questão discursiva mais as respostas, entre em contato comigo. Bloco 7 já estarei disponibilizando e assim sucessivamente. Por isso que é importante que você se inscreva no meu canal, aqui no YouTube. Me acompanhe no Instagram, que lá eu fico fazendo esse tipo de divulgação. Ok? Um abraço do professor Alessandro. Tá? Espero que com mais esse vídeo tenha lhe ajudado a clarear mais ainda. Tá? E como eu sempre digo, a sua aprovação passa por aqui. Um abraço e até uma próxima oportunidade, se assim o Papai do Céu continuar nos permitindo.